Oi, meu nome é Douglas E eu sou Emanuel. e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fases da Lua. Vocês lembram que no vídeo passado nós falamos que a Terra ela possui um satélite natural e esse satélite natural é conhecido como Lua. Hoje nós vamos falar sobre as fases da Lua. Essas fases se dão devido aos diferentes aspectos que vemos esse satélite natural. Se você observar a Lua durante um mês, vai observar que ela muda de forma, ou pelo menos parece. As formas que a Lua adquire são chamadas de fases da Lua. Na verdade, a Lua nunca muda. O que muda é a porção que fica iluminada pela luz do Sol. Como a Lua possui movimento de rotação e translação sincronizados da Terra, nós sempre vemos a mesma face voltada para nós. E só quando essa face está sendo iluminada pelo Sol é que nós conseguimos vê-la. As fases da Lua só ocorrem porque ela não emite luz própria. Nós só a vemos quando ela reflete a luz do Sol. Conforme a Lua vai girando em torno da Terra, pouco a pouco a sua face voltada para nós vai recebendo a iluminação do Sol. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. E cada uma delas dura entre 7 a 8 dias. A Lua apresenta 3 movimentos principais, que é a de rotação em torno do seu próprio eixo, revolução ao redor da Terra e translação, que é ao redor do Sol junto com a Terra. Desta forma, ela assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol, e é por isso que a sua parte iluminada pode ser vista de diferentes formas durante um ciclo lunar. Também é importante notar que a Lua é vista de formas diferentes no hemisfério sul e norte. Na Lua nova, nós que estamos na Terra não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Neste período, apenas a face que não está voltada para a Terra recebe a luz solar, e por esse motivo não a enxergamos no céu. A lua crescente ou quarto crescente recebe esta denominação, pois neste momento só conseguimos observar um quarto da sua totalidade. A Lua está começando a aparecer no céu, e por ela não possuir cantos, ela começa a se apresentar em um formato côncavo, que é aquele formato de sorriso. Então, forma-se um sorriso no céu. Seu formato é de um semicírculo. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Lua cheia. Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua, e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. O grande momento da Lua é a fase chamada de Lua cheia. Durante esse período do ciclo, toda a face da Lua voltada para a Terra é iluminada pela luz solar, e por isso a enxergamos de forma completa. Uma grande bola de luz branca no céu. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. A Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo, e assim, novamente conseguimos observar um quarto de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. A Lua fica novamente pela metade, desta vez no sentido contrário ao quarto crescente. Mais uma vez, o formato se dá pelo posicionamento 90 graus com a Terra. É como se houvesse uma simetria e a Lua estivesse fazendo o caminho de volta de onde começou.
Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. No eclipse lunar, a Terra passa entre o Sol e a Lua, gerando uma sombra nela. A Terra pode gerar dois tipos de sombras diferentes na Lua. A primeira é a umbra, que é mais interna e mais escura, e a outra é a penumbra, que é externa e mais clara. Porque a Lua fica com tons de vermelho durante o eclipse lunar. Isso se dá porque parte da luz do Sol atravessa a nossa atmosfera e atinge a Lua. No processo, as moléculas dos elementos que compõem a atmosfera terrestre filtram alguns comprimentos de onda da luz, enaltecendo o tom de vermelho. Um eclipse solar acontece sempre que há um alinhamento astronômico entre a Terra, o Sol e a Lua, de modo que a última encontra-se posicionada entre os dois primeiros, projetando uma sombra em uma área da superfície, que fica sem poder observar o brilho do Sol ou com visualização parcial. Na área atingida pela umbra, a sombra total da Lua, o eclipse manifesta-se de forma completa, ou seja, a Lua fica na frente do brilho do Sol totalmente. Já na área atingida pela penumbra, a sombra parcial, o eclipse não ocorre com o mesmo efeito. Além da posição da observação do eclipse na Terra, o fenômeno também depende de outras características que condicionam a sua aparência, como a inclinação da órbita lunar e a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. Se a Lua estiver mais próxima, o efeito será mais tônico. Se ela estiver mais afastada, o efeito será menor. O ciclo da Lua, ou ciclo de lunação, também conhecido como período sinódico da Lua, ocorre em aproximadamente 29 dias. É conhecido como mês lunar. Nesse período, as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, ocorre o ciclo lunar completo. Já no período sideral, que é o período em que a Lua gira em torno do seu próprio eixo, ela demora 27 dias, que é o mesmo tempo que ela demora para poder girar em torno da Terra. Portanto, o mês sideral é considerado 2,25 dias mais curto do que o mês sinódico. E agora, algumas curiosidades sobre a Lua. Um dia na Lua dura 13 dias terrestres. Isso se dá por conta da sua rotação no seu próprio eixo. Ela realiza uma volta inteira a cada 27 dias terrestres. Por isso, um dia no lado da Lua dura cerca de 13 dias. Nossa Lua é a quinta maior do Sistema Solar. A maior de todas é a Ganymede, que orbita Júpiter. O diâmetro da Lua é quase o tamanho do comprimento da China. A Lua tem um diâmetro de 3.476 quilômetros, enquanto a China possui 3.530 quilômetros de diâmetro. A atmosfera fina do satélite e a falta de líquidos são impeditivos, mas outros fatores dificultam que seres vivos em geral habitem por lá. As missões da Apollo tiveram vários problemas com poeira, por exemplo. Na Lua, essa substância é como um talco e pode causar vários problemas em equipamentos. E a variação absurda da temperatura também é outro problema. A NASA calculou que somente nesse século teremos cerca de 228 eclipses lunares. A superlua ou a superlua cheia é caracterizada pelo momento em que a lua cheia está mais próxima da Terra. Neste momento, ela parece maior e mais brilhante. Os eclipses solares acontecem durante a lua nova, quando a lua está entre a Terra e o Sol. Um dos álbuns mais famosos da banda inglesa Pink Floyd faz menção ao lado obscuro da lua.
O nome do álbum se chama The Dark Side of the Moon. Contudo, nós sabemos que todos os lados da Lua são iluminados pelo Sol. O que acontece é que, pelo fato do período de rotação ser o mesmo do período de revolução, existe um lado da Lua que a gente não vê. Esse seria o lado obscuro da Lua.